Opa, tudo bom com você? Bem, hoje eu estarei lançando um novo quadro que não era aquele que eu estava falando, mas é um outro. É um quadro que eu vou falar sobre a importância dos jogos. E tá com uma gameplay de fundo do Crash Bandicoot 4 It's About Time aí. Mas como é melhor começar um vídeo sobre a importância dos jogos sem falar sobre a história dos jogos eletrônicos, ou melhor, videogames. Então, hoje eu estarei falando da história dos jogos, do primeiro videogame até o último, o mais recente lançado. Mas é isso aí, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bem, vamos lá. O primeiro videogame a ser lançado foi o Atari 2600. Ele foi lançado em 1977 e ele rodava jogos em pixels. Vou dar um exemplo aí pra vocês. Aqui ó, um exemplo. Pac-Man, o clássico Come aqui no Brasil. Pac-Man. Esse daí era o Pac-Man de Atari, muito inferior ao de hoje em dia. Só que como é que poderia fazer um GTA V em 1977? Pra quem nasceu nos anos 2000 pra frente, não vai nem ter ouvido falar do Atari, a não ser de um pai, de um tio, de um avô. Só que além disso não vai ter ouvido falar do Atari. Só que esse daí foi o videogame, o Atari. E esse era o jogo que rodava, Pac-Man. Não era só Pac-Man também que rodava no Atari, também tinha outros jogos. Pelo que eu vi na internet, tinha Donkey Kong. Eu falei que eu vi na internet porque eu nunca joguei no Atari. Porque eu nasci em 2007, eu tenho 14 anos. Então, né. Agora, vamos para o primeiro console da Nintendo. Que hoje em dia tá com o Nintendo Switch. E também tinha Nintendo 3DS, mas isso é papo lá pra mais pra frente. Bem, Nintendinho ou Nintendo. Esse console foi o primeiro console da Nintendo a ser feito. E foi nele que teve o primeiro Mario Bros. Também teve o segundo Mario Bros, o terceiro Mario Bros. Donkey Kong, acho que teve um Zelda também. E mesma coisa que o Atari, ele rodava em pixels. Os jogos deles eram em pixels, porque na época era a única coisa boa, a única coisa que conseguia divertir crianças. E aí, pois é, esse daí eu não entendi. Eu vou mostrar aqui os jogos tipo Mario e Donkey Kong aqui. Aqui temos um belo exemplo, Super Mario. Super Mario é um jogo que foi criado pela Nintendo, que acho que surgiu por causa do Donkey Kong, que era ou sei lá também. Eu não sei a história do Mario. Eu posso tentar descobrir mais, aí depois eu conto pra vocês a história. Aí, pois é, Super Mario, vocês já conhecem, ele é um encanador italiano que tá no reino dos cogumelos para salvar uma princesa chamada Peach. E você sabe, todo jogo é assim. Mas não tinha só Super Mario pro Nintendinho. Tinha Donkey Kong, acho que tinha Zelda e outros jogos que eu não sei muito bem. Aí depois do Nintendinho surgiu o Super Nintendo, que foi um videogame que teve uma melhoria nos pixels. Tipo, tinha bordas pretas do lado dos em volta dos personagens. Aí, tipo, mesma coisa, tinha Donkey Kong, Mario, Zelda, acho que tinha Star Fox também, eu acho. Aí, por enquanto, eu não vou ficar falando muito dos videogames porque eu não conheço muito. Eu só pus porque eu quis mesmo, só que eu não vou ficar, tipo, mostrando o que rodava em jogo por jogo. Não vou fazer isso. E depois a gente teve um portátil feito pela Nintendo, o Game Boy Advance. Mesma coisa, rodava Super Mario, Donkey Kong, Zelda. E agora chegamos na geração 3D. Você não sabe o que é 3D? É tipo assim, jogos em 3D, é tipo que você pode rodar a câmera para os lados, mas também tem jogos que você só tipo tem como mover só o analógico, só um analógico, que é o de movimento, que é um jogo de plataforma mais ou menos como o Crash.
Só que jogo de mundo aberto em 3D é tipo Ratchet Clank, Spyro the Dragon e etc. Mas o 3D que eu tô dizendo é o gráfico 3D. Eu tô dizendo o gráfico 3D, tá? E chegamos numa época onde a Sony inventou de fazer um novo console e a Nintendo também, que é o PlayStation 1 e o Nintendo 64. E esses dois foram muito competitivos, eles dois. Eles conseguiram fazer novos personagens para serem exclusivos dos seus consoles e rodavam jogos em melhor gráfico. Tipo, compara o Atari com o Nintendo 64 ou o PlayStation 1. Você vai ver que vai ter tido muita diferença de gráfico. E foi aí que surgiu o nosso marsupial favorito, que está sendo usado como gameplay de fundo, Crash Bandicoot. Esse daqui é a potência do PlayStation 1. Esse daqui foi o primeiro jogo do Crash Bandicoot feito para PlayStation 1. Ou seja, essa é a potência do PlayStation 1 e é a mesma do Nintendo 64. Vou mostrar o Mario 64 aqui. Esse daqui é o Mario 64 para Nintendo 64. Essa daí é a potência do Mario 64. É quase a mesma potência que o PlayStation 1. Só que a diferença é que é a mídia física entre os dois. O PlayStation 1 usava discos, enquanto o Nintendo 64 usava fitas. E vocês nem vão acreditar, não foi a Sony que criou o PlayStation 1, foi a Nintendo. Tá, vamos lá. A história é assim. A Nintendo, ela ia fazer uma parceria com a Sony para colocar CDs no Super Nintendo. Ia se chamar PlayStation o projeto. Só que aí acabou dando errado o projeto. E aí a PlayStation quis fazer um videogame com o nome PlayStation mesmo. Ou seja, quem criou a PlayStation foi a Nintendo. Que reviravolta. Indo agora para mais um portátil feita pela Nintendo. Aí eu não sei qual que foi a ordem. Se foi primeiro o Game Boy Color e depois o Game Boy Advance, ou se foi ao contrário. E eu não sei quando é que eles foram lançados. Mas eu sei que foi feito pela Nintendo. Acho que foi antes do PlayStation 2 ser lançado. Aí o Game Boy Color, ele tinha cores agora, porque no Game Boy, o primeiro, não tinha cor. Aí no Game Boy Color tinha cor, eu acho que por isso que foi o primeiro. Aí depois do Game Boy Color veio o Game Boy Advance, que aí teve um jogo do Crash Bandicoot. Na verdade, não, 3. Foram 3. Teve o Crash Bandicoot The Hero Adventure, Crash Bandicoot... Como é mesmo? Teve Crash Bandicoot N-Trance e depois Crash Purple Riptos Rampage. Aí esses dois eram que nem o Game Boy em pixel, só que agora tinha cores. Depois veio o PlayStation 2, Nintendo GameCube e Xbox. A Microsoft decidiu fazer seu próprio videogame e fez o Xbox. Na Nintendo GameCube, PlayStation 2 e o Xbox, eles se rivalizaram. Aí, tipo, o Crash já tava um pouco mais esquecido na época do PlayStation 2. Tipo, no PlayStation 1 teve Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3, Crash Team Racing, Crash Bash. E depois, no PlayStation 2, só teve Crash Twinsanity, que é um bom jogo. Teve o Crash The Wrath of Cortex, que os fãs acham que é ruim, eu não joguei, pra ser sincero, porque eu não tenho PlayStation 2. Mas também teve o Crash of the Titans e o Midiover. Eu joguei um pouco porque no emulador de PSP. E em falar em PSP, na mesma época lançou o PSP, que foi o primeiro videogame portátil da Sony. Na mesma época também foi lançado o Nintendo DS, Dual Screen, duas telas. Aí tipo o PSP ele rodava gráficos de PlayStation 2, quase gráfico de PlayStation 2. E o Nintendo DS ele rodava um gráfico um pouco mais inferior que o PSP. E, na mesma época mais ou menos do PSP, surgiu o PlayStation 3, o Wii e o Xbox 360.
Aí esses daí, aí no PS3 não teve nenhum Crash. No Wii já teve Mario Galaxy. E no 360 eu não sei qual jogo que teve. No PlayStation 2 já tinha melhorado um pouco o gráfico. Aí agora no PlayStation 3, no Wii e no Xbox 360 melhorou ainda mais. Quase sendo real o gráfico. Quase. Esse quase é muito quase. Na mesma época teve o PS Vita e o Nintendo 3DS. Aí depois teve Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL e o Nintendo 3DS, eu acho. Nintendo 3DS Lite, eu acho. Se é que existe. E agora estamos quase na geração atual, onde agora tem o PS4 e o Xbox One. Aí a Nintendo ela acabou ficando um pouco de fora nessa geração porque ela já tá mais focada no 3DS, eu acho. Aí depois a Nintendo fez o Wii U, que foi um pouco de fracasso nas vendas. Aí depois disso a Nintendo se reconciliou e fez o Nintendo Switch, o amado Nintendo Switch, onde tem vários jogos antigos, jogos novos, que eu acho que é até melhor que o PlayStation 4, não em gráfico, ensina na experiência. Você pode levar em qualquer lugar o Nintendo Switch. Você conseguiria levar em qualquer lugar o PlayStation 4? Não. Mas isso eu tô falando. Mas não levem seu Nintendo Switch pro ônibus, senão vocês vão ser roubados. Crianças, não levem seu Nintendo Switch para qualquer lugar, senão vocês serão roubados. E agora a geração mais atual, PlayStation 5 e Xbox Series X. Esses daí são os consoles mais caros e eles estão como o console mais atual no mercado. Só que não tem muita gente que comprou ainda, porque eles estão caros. E essa foi a história dos jogos um pouco resumida. Você não sabia de algum console que estava aqui? Provavelmente você sabia de vários, só que outros talvez não. Deixa aqui nos comentários. Mas eu vou começar a fazer esse quadro, a importância dos jogos. Já fiz aqui o primeiro vídeo, que é esse daqui, a história dos jogos. E depois vou fazer um outro vídeo falando sobre a importância dos jogos, do que você precisa para não se viciar no jogo, não ser outra pessoa diferente. Aí esse vídeo vai sair no próximo sábado, que eu vou fazer esse quadro nos sábados. Mas é isso, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou! Uou!